É uma grande satisfação poder estar participando, fazendo esses momentos, né? Eu estou muito acostumado com as pessoas ao vivo, presencialmente, digo, na fazendo aí sacudindo as vidas por meio da sala de aula, palestras, treinamentos, e agora também eu estou trazendo aí essa inovação para o Instituto 7, para transmissões agora pelo Instagram. A gente teve 3 transmissões pelo YouTube e eu quero uma coisa mais dinâmica para a gente poder fazer aqui pelo Instagram, né? Falando um pouquinho do Instituto 7, a gente vai ganhando um tempo aí enquanto o pessoal vai chegando, né? Poliana, um abraço aí, um abraço no Clay, nessa família linda. Cleiton, um grande abraço aí, meu irmão também. Obrigado pela presença de vocês aqui online, né? O Instituto 7 é um instituto que nasceu, né, para transformação de vidas, ajudar as pessoas na transformação de vida. A gente tem lá o Identidade 2.0 que trabalha propósito de vida e é um despertar, na verdade, né? A identidade é algo que nasceu do meu coração no ano passado e, e a gente criou esse produto, esse serviço, né? Uma imersão de 2 dias que tem ajudado algumas pessoas a despertarem o seu propósito ou fortalecer a sua missão de vida, né? A gente também você vai encontrar lá no site do Instituto 7, né, instituto7.com.br. Você vai encontrar também lá o Liderança Transformadora, é um trabalho muito voltado para líderes, onde nós podemos trabalhar o autoconhecimento e conhecendo as minhas potencialidades, saber como é que eu posso ajudar o meu liderado, né? Como é que eu posso. Opa, deu uma falha aqui, a gente vai retornando, né? Como é que eu posso ajudar o desenvolvimento do meu liderado? Tem formação de treinadores também para a gente poder melhorar a nossa capacidade de treinar as pessoas. Enfim, então vamos dando início ao nosso conteúdo, falar sobre uma jornada com propósito, né? O que, que é isso, que ideia é essa, da onde que isso surgiu. Eu venho sido muito instigado por mim mesmo aí no processo de automotivação sobre o valor que eu dou para aquilo que eu faço e também o valor que eu dou para a minha própria vida, né? Então, pensar na razão de existir, né? Por que que eu estou aqui nesse mundo? Qual é a contribuição que eu tenho? O que que eu posso fazer de diferente para viver um mundo diferente? Talvez seja mais fácil a gente reclamar de cenário, de pessoas, de situações, mas eu preciso pensar da transformação que eu quero no mundo e entender que essa transformação ela começa dentro de mim. E pensar numa jornada com propósito é um grande desafio para a gente, né? Porque a gente vai estar aí imaginando o meu, como é que eu me conecto na vida, né? Como é que eu me conecto com as pessoas, o que existe de maior em tudo aquilo que eu faço, né? Então, falar sobre encontrar propósito, né? Talvez a gente começar falando de olhar para cima, né? Olhar para cima mesmo, no nível de entender por que, que nós fazemos o que nós fazemos e também de uma conexão espiritual. Isso é muito importante, independente da fé que você tenha, né? Um dos valores que o Instituto 7 traz nas suas ações é a espiritualidade, né? Então isso para a gente é muito forte, tá? A pensar numa forma de ter um plano e executar esse plano de maneira que eu possa estar me desenvolvendo, crescendo, tendo maturidade, me conectando no mundo, né? Imagina aí, a gente parece às vezes tão pequeno e somos pequenos, na verdade, em relação à grandeza que temos aí da criação sagrada, né? Da criação divina e pensar que nós não estamos aqui por acaso, nós temos uma razão de estarmos aqui e uma razão pela qual nós devemos compartilhar então algo que foi entregue para a gente. Algum momento da vida essa entrega ela deve ser despertada, né? E aí eu começo com uma pergunta, né? Eu gosto de trabalhar bastante com perguntas. Qual é o ambiente que nós vivemos, né? O que, que nós fazemos nesse ambiente? Então, pensar numa jornada, né? O que, que eu vou fazer na minha vida, de uma forma aí pensando mais ampla. Hoje eu vou ser
eu vou falar de coisas mais amplas, né, mais largas, de pensar no que eu faço realmente da minha vida para fazer com que eu possa entender o sentido dela. Ah, então é começar olhando para o lugar que eu estou, o ambiente que eu estou, né? O quanto ele pode ser transformado, o que eu preciso viver de transformação para que o meu ambiente ele possa cada vez mais se tornar agradável, não só para mim, mas também muito agradável para as pessoas que estão ao meu redor. A gente, quando começa a pensar no mundo como a partir do ambiente que nós estamos, a gente tem um grande desafio que é de pensar nessa questão de o que eu estou fazendo aqui, né? Então, olhar para o mundo, perceber que alguma coisa pode ser diferente. Nós falamos muito disso na jornada do herói, né? De entender qual é o meu chamado, o meu grande chamado para a vida, né? E a partir desse chamado eu poder viver focado numa jornada, entendendo que a minha vida ela vai ser dividida por pequenas ou um pouco maiores, ou seja, várias jornadas, e eu preciso estar muito conectado com a minha razão de existência, né? Ou seja, com a minha missão de vida. Eu me lembro já há algum tempo, né? Ainda adolescente, eu já tinha uma certa luz ali do que eu faria da minha vida. Então eu sempre fui muito focado na questão de encontrar soluções, de ver situações onde precisava de alguma melhora e eu entrar com alguma coisa que pudesse fazer a diferença nisso. Então, quando eu falo de trabalho, nas coisas que eu faço, é de pensar como eu posso estar melhorando não só os meus serviços, mas também os serviços das pessoas que estão ao meu redor. Então, essa coisa de ajudar, de transformar, sempre foi muito presente dentro do meu coração. E uma coisa que a gente precisa fazer quando nós entendemos a nossa razão de existir é justamente olhar para esse mundo que nós vivemos, no ambiente que nós estamos e perceber o que nós podemos contribuir. Tá? Então, é interessante pensar que de tudo que nós fazemos, a nossa razão de existir ela está muito ligada com compartilhar. Né? Então, nós estamos neste mundo para compartilhar. Cada um vai fazer aquilo que está dentro de si e vai compartilhar o que ela tem de melhor. Né? Então, infelizmente é comum às vezes a gente encontrar pessoas que não estão conectadas com isso, né? Talvez elas não tenham percebido ainda o sentido da vida. Talvez desmotivação em relação ao que ela está fazendo no seu dia a dia, falta de planejamento. E quando se fala de planejamento, é importante pensar num olhar mais distante, o que eu quero para daqui a 5 anos. A gente tem, às vezes, uma falha, né, de pensar muito em curto prazo, no hoje, no agora. É muito importante, eu sempre falo isso nos treinamentos, de que nós precisamos ter a nossa presença, sentir o presente. A gente não pode viver no passado, a gente não pode ficar com a cabeça só no futuro, a gente precisa ter o nosso momento no presente. Né? Então é uma conexão do nosso corpo com a nossa alma e movido por um propósito. Então, quando eu não tenho um propósito ou o meu propósito ele não é claro, eu acho que a nossa motivação para a vida ela acaba sendo baixa, né? E aí a nossa estima ela não tem uma elevação necessária para que a gente possa encontrar o sentido da nossa vida de nós estarmos aqui, né? Então, imagina que, né, qual é o ambiente que você está e o que você está fazendo nesse ambiente, né? Começa a perceber o que você está fazendo e o que você pode fazer de melhor, né? O que é aquilo que existe dentro de você que você pode compartilhar com as pessoas. Podem surgir alguns medos, podem surgir alguns receios, né? O que as pessoas vão pensar do que eu estou fazendo, né? Enfim, se a gente vive preso no pensamento do que as pessoas vão pensar sobre o que eu faço, eu vou viver talvez a minha vida toda, e aí isso é um grande pecado, né? Um pecado no sentido de errar o alvo daquilo que eu quero fazer. E a gente pode ter uma vida jogada fora sem saber o que realmente nós podemos compartilhar, entregar e transformar
no mundo em que vivemos, né? Então, às vezes o que nós fazemos, tenho certeza disso, não faz o menor sentido para algumas pessoas. E eu aprendi ao longo do tempo, ao longo dos anos, que na verdade isso não tem nem que fazer sentido às vezes para algumas pessoas, precisa fazer sentido para mim, porque existe uma luz aqui dentro, existe um chamado na minha vida e eu preciso caminhar em direção a esse chamado, né? Então, é, eu estou aqui seguindo com uma base, vocês estão vendo aí tem uma pirâmide na minha mesa, né? Então essa pirâmide ela é uma ferramenta que eu utilizo na Identidade 2.0, ela fala sobre alinhamentos de níveis neurológicos, e uma coisa bastante importante dentro de um alinhamento da nossa vida, né, pensando nesse ambiente, é passar a pensar também no nosso comportamento. Né? O que, que eu faço no ambiente que eu estou vivendo? Né? Qual é a minha ação ou qual é a minha reação? Eu estou provocando alguma mudança? Eu estou provocando alguma coisa diferente para o meu desenvolvimento? Eu sou a mesma pessoa que há 5 anos atrás? Eu quero ser o que daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, 2 anos, enfim. Então, quais são os comportamentos que eu tenho? Viver uma vida reativa não é saudável. Né? Então, não é saudável porque eu estou tendo ações ah, em contrapartida daquilo que vem para mim. Então, vamos lá, se eu tenho desamores, eu vou trabalhar com desamor. Se circunstâncias da vida são amargas, eu vou ser amargo. Né? Então, a minha reação, ela precisa ser diferente. Né? Então, eu preciso trabalhar com o pensamento de ser proativo. Então, se de repente a vida me traz aí adversidades, eu preciso devolver com amor. Né? E existe um ditado, né, na verdade é uma crença que acaba sendo fixada na nossa mente, de que nós damos aquilo que nós precisamos dar para receber. E veja só, quantas pessoas a gente conhece que, na verdade, elas não tiveram amor na sua vida? Né? Então, como é que uma pessoa que nunca recebeu amor, ela pode dar amor? Né? Então, isso precisa ser trabalhado. Né? Então, na verdade, na maioria das vezes, nós estamos dando aquilo que nós recebemos antes. Né? Então, lógico, por que existem pessoas tão amáveis? Né? Um dia desses, eu estava assistindo uma das séries do Netflix, né? E hoje o que a gente mais tem nas séries do Netflix são sobre crimes, e aí a gente tem lá Narcos, tem várias séries desse tipo e algumas delas me chamam a atenção, e assim como milhares de usuários do Netflix, eu estou assistindo uma maior parte delas. Semana passada a minha filha Valentina me perguntou assim, papai, por que existe bandido? Né? E esse é aquele tipo de pergunta que uma criança faz e você fica pensando ali 50 minutos o que você vai responder, porque enfim ela está num processo de desenvolvimento do seu caráter, da sua personalidade. E o que me veio muito na hora foi de falar assim, filha, são pessoas que não receberam amor, né? São pessoas que elas acabaram não sendo amadas. E o que elas estão entregando para o mundo é aquilo que elas receberam, né? Então, é de pensar, né, voltando à ideia de comportamento, o que, que eu estou entregando, né? Quais são os meus comportamentos que eu tenho nesse ambiente que eu vivo, né? E avançando nesse alinhamento, né, focado para o nosso propósito, né, e uma coisa interessante, quando eu falo de propósito, eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso tem que estar muito claro para a gente poder perceber o que nós vamos compartilhar para a transformação do mundo. Quando eu falo sobre propósito, eu estou falando sobre a nossa essência. Tá? Então, é aquilo que nós temos dentro de nós, tá? E é o que nós vamos externar. Se eu não consigo trabalhar um desenvolvimento, olhar para o meu ambiente com um olhar de piedade, de amor, ter comportamentos que me façam buscar compreender as pessoas, primeiro me compreender, depois compreender as pessoas, eu não vou poder então compartilhar alguma coisa, o que é dentro de mim. Então pensa como um perfume, né? Imagina você comprar um perfume, abrir o frasco e não ter cheiro algum. Né? Então, cada perfume tem a sua essência. Cada essência traz uma lembrança, né? Cada essência tem uma marca no ambiente que ela entra, ela desperta alguma coisa nas pessoas. Então pense que dentro de nós, assim como nos frascos de perfume, existe uma essência. E essa essência, ela deve ser
percebida pelas pessoas, né? Então, ela deve ter um aroma suave, um aroma aí que faça bem para as pessoas. Que as pessoas, ao cheirarem, sentirem esse aroma, elas possam ter curiosidade sobre quem você é, elas possam ter vontade de estar perto de você, porque isso vai fazer com que essa pessoa possa ser transformada. Então, é importante a gente pensar no propósito, no sentido de, como uma essência, colocar esse aroma suave, um aroma gostoso, nos lugares onde nós estamos, né? Então, ainda no sentido do alinhamento, indo lá direcionado para um olhar para cima, né, do que nós realmente queremos para fazer despertar a nossa essência, é pensar também nas habilidades que eu tenho, né? Então, como é que eu coloco em prática o meu comportamento, como é que eu vou desenvolver novos comportamentos, quais são as habilidades que eu tenho. E aí, imagina, a gente passa maior tempo no trabalho, né? Então, falando de habilidades técnicas, como é que eu consigo desenvolver as minhas atividades, mas no meu final de semana que eu estou dedicando a minha vida para as outras pessoas, o que, que eu estou usando daquilo que eu sei, do meu conhecimento, né, em favor das pessoas. Isso é muito importante. Então, quando nós falamos principalmente de no lugar que eu estou e o comportamento que eu tenho, são coisas do dia a dia, são coisas do nosso cotidiano, né? E quando a gente vem começando a pensar como é que eu transformo o meu conhecimento em algo prático, né? Como é que eu posso trabalhar as minhas habilidades para a transformação do mundo, eu estou já num nível meio que de estratégia, né? Então, assim, eu pensar, por exemplo, no que eu quero daqui a 5 anos, e quais são as habilidades que eu tenho e como é que eu vou usá-las para alcançar os objetivos que eu tenho, tá? Então, eu me lembro de um caso de uma pessoa que trabalhou comigo e eu falando sobre plano de vida, sobre propósito, e ela falou assim: Alex, eu nunca parei para pensar nisso, né? E eu sou muito curioso por natureza, e perguntei: mas você acorda todos os dias? Você não tem um plano? Você não tem alguma coisa que no teu dia seja somado para que daqui a um ano você possa alcançar algum objetivo? E a pessoa me disse: não, eu não tenho, né? Então, ela não tinha naquela época percebido a essência que existe dentro dela, né? É por meio do exercício do nosso conhecimento, e aí trabalhando por meio das nossas habilidades, que nós vamos colocar para as pessoas esse aroma, né? Essa essência que existe dentro de nós, tá? Algumas perguntas eu quero trazer aqui para você, né? Quando a gente fala de comportamento, é legal pensar nas principais ações que nós temos, né? Então, quais são as suas principais ações no dia a dia, né? Elas estão muito focadas em você, né? Estão focadas na gente, ou as nossas ações estão focadas no que nós podemos fazer pelas pessoas, né? E é legal pensarmos naquelas pessoas que nos servem como mentoras, naquelas pessoas que nos servem como exemplo, né? Você pode pensar aí numa pessoa muito famosa, mas eu geralmente costumo pensar naquelas pessoas que estão muito próximas a mim. Então, na minha história de vida, né, principalmente lá na minha infância e na minha adolescência, existem vários mentores, várias pessoas que estiveram muito próximas a mim e que me foram grandes inspirações, né, e são ainda grandes inspirações. De repente, no momento aí de adversidade, quando eu estou pensando talvez em desistir, eu tenho a mente ali, e muitas vezes, mesmo que a pessoa já não esteja mais nesse plano, eu ainda posso ouvir a sua voz, compartilhando sua experiência, ou até mesmo me dizendo: Alex, continua, vai em frente, né? Porque as adversidades, elas vêm, na verdade, para nos ajudar, e é importante que nesses momentos a gente pense no que eu estou me tornando mais forte, né? Então, se vem uma adversidade e eu pensar em parar, né, na verdade eu não estou me dando a testes, eu não estou me dando a aprovações, né? Eu preciso passar por esses momentos para que então eu venha comprovar do meu propósito, né? Comprovar e eu mesmo experimentar da minha essência, para que então eu possa me tornar mais forte, né? Então imagina aí, você não vai lembrar, né? Então é mais fácil a gente olhar para as crianças pequenas, né? Aí eu tenho 3 figuras fantásticas aqui em casa. As lives acontecem inclusive neste horário, porque às 21 horas as minhas 3 princesas estão dormindo. Então fica mais fácil da gente poder conversar por aqui sem ter algum tipo de interrupção, né? Mas os cases mais recentes são a Heloísa e a Helena,
que estão agora ali no seu sono. E foi interessante, né? Desde a época da Valentina, eu tenho um vídeo dos primeiros passos da Valentina. E é interessante nesse processo de aprendizado, né? A criança, ela vai percebendo o que ela tem de recursos, né? Então ela vai perceber ali a força que ela consegue colocar sobre as suas pernas e ela sai do processo de engatear para começar a andar. Então imagina se a criança ela fosse desistir na primeira queda que ela leva quando ela percebe que não tem uma firmeza nas suas pernas, né? Então isso é uma grande lição para a gente nos dias de hoje. Parece que a gente acaba esquecendo disso no decorrer do tempo. Mas nós não nascemos sabendo andar. Isso foi um processo, né? Então a gente caiu várias vezes para poder utilizar bem os recursos e desenvolver a habilidade do andar. Então imagina que para qualquer coisa que você tenha na vida hoje, é bom olhar para uma criança pequena, porque a gente vai ter vários aprendizados a respeito disso. E então eu preciso olhar e perceber que recursos eu tenho, né? Qual é a musculatura que eu preciso utilizar, desenvolver, trabalhar, para que nesse nível de habilidade eu possa então entender que aquela diversidade ela está me tornando mais forte de alguma maneira, tá? E uma coisa que é muito impactante na nossa vida, e muitas vezes isso está no nosso inconsciente, a gente não percebe, são as nossas crenças, né? Não estou falando de religião, eu estou falando de regras que nós criamos, regras das quais nos foram passadas na nossa educação e que muitas vezes elas nos impedem de avançar, né? De, de sonhar, de pensar nas infinitas possibilidades que nós temos de poder realizar aquilo que nós queremos, né? E então, a gente precisa dar novos significados para aquilo que está aqui, na nossa mente, né? Então, esse é um processo que eu venho trabalhando há alguns anos, principalmente desde 2012, da primeira formação de coaching, e isso acaba sendo muito sério na nossa vida, né? Porque às vezes a gente se deixa amedrontar por vozes interiores, por coisas que nós cremos, que nós criamos ali o pensamento de que nós não somos capazes ou de que não merecemos, e na verdade ninguém nunca disse pra gente que a gente não pode conseguir aquilo que a gente quer, né? Então isso é muito mais às vezes um acreditar nosso interno do que a gente realmente pode fazer. E uma forma de vencer essas crenças que nos limitam é de nós nos provarmos, de nós testarmos, de nós experimentarmos, para que a gente possa então viver os novos desafios, né? Então, muitas vezes, as adversidades que eu justifico serem externas, elas são mais internas, né? São a briga com eu, né? É a minha briga intensa, aonde eu acabo deixando de experimentar algo novo, né? E se eu não experimento algo novo, eu não estou conseguindo colocar a minha essência em favor do mundo, né? Eu não consigo desenvolver novas habilidades, eu não consigo ter novos conhecimentos e passar os meus conhecimentos à frente, né? Então é muito importante a gente pensar naquilo que nos limita, né? E, e pensar como que essas crenças elas estão nos guiando para a nossa vida, para aquilo que nós queremos, né? Então eu já precisei e preciso continuamente dar novos significados a algumas regras que eu tenho, né, que são no meu consciente, lá no meu mundo psicológico, para que eu possa então caminhar sempre colocando em prática a minha razão de existir, né? Então pensar nessa coisa da razão de existir é muito profundo, é muito importante, porque é percebendo a razão de existência que a gente vai caminhar na direção do nosso propósito. E nesse mesmo nível de crenças, a gente também pode trazer os nossos valores, né? Então, são, são regras também, e essas regras nos guiam por meio das nossas atitudes e nos favorecem a viver a nossa missão, né? Na direção daquilo que nós estamos buscando ser, né? De aprimorar o nosso ser. E isso precisa ser uma reflexão diária, né? A gente está aí
aceitando algumas coisas, dizendo não para outras, e o que nos guia, o que nos baliza nessas decisões são justamente os valores, né? Então eu tô muito focado no trabalho, porque o trabalho foi um dos valores que eu aprendi com a minha mãe, por exemplo, né? Então, o sustentar a casa, o trabalhar para alcançar aquilo que eu tenho. Então, quando eu penso em trabalho, eu tenho várias pessoas que me são mentoras nesse sentido, que me inspiram, né? Mas eu penso sempre muito fortemente na minha mãe, né, pelas circunstâncias que nós vivíamos na minha infância, e ela foi e ainda é, né, uma pessoa muito marcante nesse sentido, né, de eu poder olhar para ela e ter esse valor muito forte na minha vida até hoje, né? Então isso me faz avançar muito à frente daquilo que eu quero, né? E num alinhamento com a minha essência também é importante a gente pensar, né, eu estar pensando na minha identidade, né? E aqui é muito forte, né? A missão, a visão e daquilo que eu sou e daquilo que eu quero, né? Então, eu sempre, para a gente entender a nossa razão de existência, é preciso a gente pensar em quem nós somos, né? Se você puder descrever em algumas palavras quem você é, como é que você se descreve? Se você puder começar a pensar em quem você é, o que que você vai escrever num pedaço de papel, o que que você vai escrever aí no aplicativo de notas do seu smartphone, né? Então, qual é a declaração que você vai fazer sobre você mesmo para que o mundo perceba quem você é? Então a gente entra nas empresas e vai ter uma placa lá na parede, né? Missão, visão e valores, né? Então essas declarações para as empresas são a declaração da razão de existência delas, né? Elas estão ali no mercado, trabalhando, focadas naquele propósito, né? Então, imagina isso na nossa vida, né? Pensar quem sou eu, né? O que que eu estou fazendo aqui e como é que eu vou colocar aquilo que eu tenho de melhor, né? A minha essência, a favor das pessoas. Então é muito importante, né? Então, às vezes no trabalho, por exemplo, né, onde a gente passa a maior parte do tempo, nós estamos muito focados nos objetivos, nos resultados, mas é pela nossa personalidade, pela nossa essência, que as nossas tarefas elas vão ser colocadas ali ah, no dia a dia, vão ser praticadas, né? Então a gente vai estar convivendo com as pessoas e elas precisam saber quem nós somos. Mas antes dela, eu quero que você pense como é que você pode declarar a sua missão, a sua razão de existir, né? Pensar também no tipo de pessoa que eu sou, como eu posso me tornar melhor, como eu posso trabalhar o meu desenvolvimento, né? Porque eu faço o que eu faço, né? Porque eu não faço aquilo que eu sei que deveria fazer. Então é pensar em questões como essa, né? E uma vez aí que a gente consiga pensar, né, se eu volto lá para me olhar no meu ambiente, eu já começo a me olhar de forma diferente, né? Eu começo a perceber comportamentos que precisam ser trabalhados, desenvolvidos, novas habilidades que possam ser desenvolvidas também, né? Eu posso perceber ali no meu nível de crenças e valores, né, que novos valores podem surgir. E falar de crenças e valores, isso daqui dá uma imersão aí de 16 horas, de 2 dias, muito profundas e de uma transformação muito grande, né? Então, eu gosto muito de falar sobre valores quando eu estou falando sobre plano de vida, né? Então, imagina que toda a nossa conquista, né, quando a gente estabelece lá uma meta que eu quero alcançar, existe um valor por trás dela, né? Existe uma atitude que nos guia a alcançar aquilo que nós estamos buscando. Se eu estabeleço uma meta que não me faz sentido, talvez isso esteja desconexo com o meu propósito de vida, com a minha essência, talvez isso esteja desconexo com aquilo que realmente eu acredito. Talvez eu estou pensando mais em fazer para agradar alguém do que para agradar a mim mesmo, né? Então isso vai muito de encontro com aquilo de alguém olhar para mim e não ver o sentido daquilo que eu estou fazendo para ela. E realmente eu acho que não deve fazer mesmo, tem que fazer o sentido para a gente quando a gente está buscando o autodesenvolvimento e sabendo que aquilo que nós estamos fazendo vai transformar o mundo em que nós vivemos, né?
Eu sempre digo nas salas de aula, nos treinamentos, que eu tenho um grande desejo de transformação do mundo, né? Então, eu sozinho não posso transformar o mundo. Então, eu preciso entender que no mundo em que eu vivo, eu tenho a capacidade de ajudar as pessoas a serem transformadas, e essas pessoas sendo transformadas, né, elas buscando o seu processo de desenvolvimento, né, o seu externar ali a sua essência, elas podem então transformar o ambiente que elas vivem, né? Então, isso é muito importante. E aí, dessa forma, né, se elas transformam outras pessoas, que transformam outras pessoas, que transformam outras pessoas, partindo daquele meu processo de transformação próprio e de ajudar as outras pessoas, o que eu estou fazendo, né? Inconscientemente, eu estou criando uma corrente do bem, né? Uma corrente aí de transformação, e aí sim, o mundo ele acaba sendo transformado, né? Então, pode ser comum, a gente já ter ouvido alguém falar de que esse mundo não tem jeito, mas eu acho que esse mundo, na verdade, nunca pediu uma transformação tão grande como tem pedido agora, né? Talvez nem pedido, eu acho que o mundo tem clamado por isso, né? Muitas coisas que a gente tem visto na mídia, mas as notícias boas, elas são infinitamente maiores daquelas que a gente vê na televisão quase todos os dias, né? Então, eu preciso, dentro da minha jornada, né, colocando um propósito naquilo que eu faço aqui, buscar saber como é que eu posso cooperar nesse processo de transformação do mundo, né? E quando a gente então faz um alinhamento da nossa jornada, entendendo o ambiente que nós estamos, quem eu sou nesse ambiente, o que eu faço, por que eu faço, quais são os meus comportamentos, quais são as habilidades que eu tenho, quais são as minhas crenças e valores e quem sou eu, né, nisso tudo. Então, quando eu faço esse alinhamento, a gente pode chegar ao topo, né, desse alinhamento, lá desse alinhamento de níveis neurológicos, né, onde a gente vai chegar no que a metodologia diz, né? Então, aí um dos autores, Robert Dilts, ele fala sobre alinhamento de níveis neurológicos, né? Então, eu vou chegar ao nível da espiritualidade, né? E não veja nesse momento a espiritualidade como religião, tá? Então, a religião ela é importante, cada um tendo a sua, e o mais importante, né? Cada um respeitando a sua, mas pensar na espiritualidade como a nossa essência, né? Então, entenda que eu posso comprar o perfume mais agradável para mim, né? O perfume de um valor grande, até financeiramente, né? Falando, monetariamente falando, um perfume caro, né? Um perfume que tem uma essência desejada por muitas pessoas, mas se eu não abrir esse frasco de perfume, esse aroma desse perfume ele não vai ser percebido, né? Então, certamente você já sentiu algum cheiro de perfume que te fez lembrar algum momento da tua vida, um momento bom, né? Então, imagina que aí a gente precisa, né? Imagina que nós somos esse frasco de perfume e nós precisamos abrir, tirar a tampa para que a nossa essência, né, ela seja contagiante às pessoas. Tá? Então, nesse nível de espiritualidade, nós precisamos responder uma pergunta, né? A quem eu estou servindo? Então, em nome de quê? Em nome de quem eu faço o que eu faço? Então, e quando nós conseguimos responder essa pergunta, nós estamos diretamente ligados ao nosso propósito. Tá? Então, eu queria que você imaginasse agora, começasse a pensar, né, em nome de quê, né, ou em nome de quem você faz o que você faz todos os dias, né? Quais são os valores que você tem, né, as crenças que te possibilitam, né, as atitudes que você tem que te faz viver de uma forma a servir as outras pessoas, né, ou a servir uma causa. Então, quando eu estou querendo conquistar algum objetivo, quando eu traço alguma meta para mim, é pensar em nome de quem que eu estou fazendo isso, né? Tão só meu ou de maneira que aquilo que eu faço também para mim é capaz de transformar as vidas das pessoas que estão ao meu redor, né? É capaz de influenciar o ambiente que eu vivo, de mudar uma cultura
de mudar algumas ações, a minha atitude ser influenciadora para outras pessoas e ajudar essas pessoas a mudarem as suas atitudes também, né? É pensar nesse nível de espiritualidade sobre qual é a visão que nos move, né? Então, por isso que nós precisamos pensar a nível de futuro, né? Nós precisamos nos sentirmos no presente, né? Ter o sentido da presença, de nós estarmos aqui, mas nós precisamos ter uma visão de futuro, né? Então, o que que eu quero ser daqui a algum tempo, né? Qual é a transformação que eu quero viver? Porque é essa visão que vai me guiar na minha espiritualidade, que vai me guiar no meu propósito, né? Que vai me guiar de entender em nome de quem eu estou fazendo alguma coisa. Então, imagine aí pessoas que dedicaram as suas vidas a serviço do mundo, né? Então, assim, o que me vem na mente agora de imediato é Madre Teresa de Calcutá, né? Então, uma figura muito forte também que eu sempre, geralmente, me vem à mente, eu lembro, né, de Nelson Mandela, né, carinhosamente chamado pelo seu povo de Madiba, né, que tinha um ideal, ele tinha uma visão, ele pensava numa forma de que as pessoas, independente das suas indiferenças, elas poderiam viver de forma de igual, se tratando por igual, se amando por igual, se respeitando, né? E por causa dessa visão, Nelson Mandela passou aí cerca de 3 décadas aprisionado. E o que muito me encanta na vida, né, na jornada que Nelson Mandela teve, é que justamente essa grande adversidade dele ter sido tido distanciado da sociedade, daquele povo em que ele amava, daquele povo em que ele gostaria de servir, ele nunca perdeu o seu propósito. E a partir do momento então que ele tem a liberdade, que ele volta a viver em sociedade, ele vai trabalhar justamente para que ele possa fazer com que a sua essência seja percebida pelas pessoas, né? Então imagina que, assim como Nelson Mandela, nós também podemos colocar o nosso melhor a serviço das pessoas, né? Então existem grandes personalidades no mundo e eu estou convicto de que vocês são pessoas assim, né? São grandes personalidades, porque eu acredito que nós estamos aqui por alguma razão. Nós estamos aqui para fazer com que essa razão de existir ela possa ajudar as pessoas e ela possa também mover as pessoas ao seu melhor, né? E quando se fala de visão também, não é só uma questão de movimento da nossa vida, mas também é uma questão de movimento da nossa alma, né? Então, nós não somos só corpo, né? Nós também somos alma, né? Então, o que que emociona a nossa alma, né? O que está emocionando o nosso coração? O que está dando mais gás para que a gente possa fazer o que nós queremos fazer em nome das pessoas que nós estamos ali focando e trabalhando, né? Então, isso é no nosso dia a dia. A gente pode fazer isso para as pessoas que estão no nosso ambiente. Se a gente não tiver esse olhar, certamente a nossa vida talvez não tenha tanta graça assim. E eu quero pensar na minha vida como algo que tenha graça, como algo que realmente vale a pena ser vivido, né? Então essa é a questão de nós pensarmos em uma jornada com um propósito. De eu acordar todos os dias, saber que alguma coisa vai ser feita e eu vou fazer a diferença com aquilo que eu estou fazendo, né? Então a gente tem aí, quando pensa em pessoas que nos inspiram, né? Então eu trouxe aí a figura, por exemplo, de Nelson Mandela, né? Que nos traz essa inspiração de ter uma visão e saber em nome de quem que nós estamos servindo, né? E aqui eu vou ter inúmeras pessoas, principalmente que são da minha família, que estão próximas a mim, que me inspiram, né? Então, às vezes eu digo até para algumas pessoas que elas me inspiram em alguma coisa e isso é verdade, né? Eu sempre digo para minha esposa que ela me inspira na questão da determinação, né? Porque cuidar de uma de 5 anos e aí ter uma carreira com mais duas de 1 ano e meio praticamente é um empreendedorismo e tanto. Então, eu sempre digo a ela que ela me inspira em ser uma pessoa determinada, né? E é fantástico olhar para a jornada de uma pessoa e ver assim o processo de transformação que ela vive, né? Mas eu não posso só olhar para as outras pessoas, eu preciso olhar para mim também. E essa live ela tem esse propósito de fazer com que você possa estar se percebendo diante do que a gente tem falado até agora,
e saber que a tua vida ela tem um grande sentido, de que a tua vida ela tem uma grande entrega para ser feita e que você pode sim viver uma jornada com um propósito, né? Não existem pessoas que nasceram com estrelas e são as pessoas que se destacam no mundo e na sociedade. Todos nós nascemos por algo, né? E nós precisamos estar conectados com esse algo. Então, ter uma visão que emociona a nossa alma é extremamente importante nesse nível de espiritualidade, nesse nível de essência, né? De externar quem realmente nós somos e como nós podemos transformar o mundo que nós vivemos. Tá? E aqui nós estamos chegando ao fim. Eu sou muito grato por vocês que estiveram aqui conosco, né? A live vai ficar aí por alguns instantes, algumas horas, né? E também você vai poder, se você acabou chegando agora na nossa sala, você vai poder depois ver esse vídeo aí, depois de editado, lá no nosso canal do YouTube, basta você procurar Instituto 7. Conhece lá o Instituto 7, né? Eu estou fazendo essa transmissão aqui pelo meu canal do Instagram, mas você também vai no meu perfil, tem lá o link do Instituto 7, você pode estar seguindo a gente, vendo as nossas publicações, né, vendo o que nós estamos levando de solução, né, de serviço, na verdade. Né? Não são soluções, não são produtos, são serviços para ajudar as pessoas a viverem uma vida com propósito, ou se você já tem o seu propósito, né, são serviços que estão lá à sua disposição para que você possa cada vez mais ser uma pessoa melhor, colocando a sua essência, né, colocando o seu bom perfume a serviço das pessoas. Né? Então eu desejo aí um excelente restante de quarta-feira, que amanhã seja uma quinta muito abençoada, de muita garra, de muita energia, né? Logo a sexta aí iniciando o nosso final de semana. E em breve nós nos veremos novamente falando sobre algum outro tema que a gente venha trazer, né? Tem muita coisa para a gente falar, tem Enneagrama, é uma ferramenta fantástica, né? E eu também quero lançar um desafio para vocês, tá? Coloca lá no inbox, manda alguma mensagem, vai no nosso site, manda mensagem lá no formulário de contato sobre que tema você gostaria de que nós falássemos aqui numa das lives, tá bom? Então a gente está aberto também a ter aí a sua sugestão e nós podemos acatar a sua sugestão para poder trazer aí algum assunto focado nesse aspecto, tá? Então, em resumo, hoje nós falamos como viver uma jornada com propósito. Eu espero que esse viver essa jornada, ela seja de uma transformação muito grande, principalmente para você, tá bom? Lembrando que é a partir do ambiente em que nós estamos que nós vamos perceber quem nós somos, o que nós fazemos, em nome de que nós fazemos, o comportamento que eu tenho que pode ser melhorado, as crenças que eu tenho, os valores que eu tenho que podem ser fortalecidos e crenças que podem ser mudadas, né? Entendendo quem eu sou, tá? Para que eu possa então ter uma visão que me mova na vida, que faça com que a minha essência seja externada e uma visão que emocione a minha alma. Né? Então, que a nossa jornada seja longa. Eu acredito de que estarmos aqui neste mundo é uma parte de uma grande jornada e que é uma parte muito importante. Né? Então, muito obrigado por você estar presente aqui, um grande abraço e nos vemos em breve. E eu quero ver lá no nosso site ou aqui mesmo no nosso canal a sugestão de temas focados em transformação de vida que você gostaria de ouvir. Tá bom? Como eu sempre digo, beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço. E até mais.